a mais um culto de nossa igreja. Seja bem-vinda, mamãe, mãe de ventre, mãe de sangue, mãe de adoção, mãe de oração, mãe de coração. Nessa manhã em que em nosso país nós nos lembramos delas, das mães, Dia das Mães, nós estamos muito felizes com a sua presença aqui e nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, por tudo que você tem representado na vida de uma geração que te sucede. Nós também queremos pedir a Deus pela vida daqueles que não têm o privilégio de nesse momento estarem com suas mães, sejam por quaisquer motivos forem. Que Deus te abençoe, que Deus te abrace. Eu quero te lembrar e quero lembrar a todos do amor do nosso Deus. Um amor que certa vez o profeta Isaías, lá no seu livro, no capítulo 49, versículo 15, faz uma comparação, talvez desejando que a sua audiência entendesse em alguma proporção o amor imensurável desse nosso Deus. Ele diz: pode uma mãe se esquecer de seu filho? Talvez trazendo à memória a maior experiência de amor que a gente tem, né? E talvez a gente possa responder imediatamente não, não pode, mas a gente sabe que muitas situações acontecem nesse sentido. E ele diz: mesmo que uma mãe venha a se esquecer do seu filho, todavia o Senhor não se esquece. Então, meu querido, minha querida, lembre-se que o Senhor é como teu pai, como tua mãe, e Ele cuida de você. Que nessa manhã você seja abraçado por esse amor, que você seja inspirado por esse amor de mãe, que também é uma expressão do amor de Deus nas nossas vidas. Este é o nosso momento de confissão e eu gostaria de ler com os irmãos e amigos uma passagem que se encontra em Gênesis 3, versículos de 8 a 9, que assim nos diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Esta passagem é interessante porque nos mostra a primeira família que Deus criou, Adão e Eva, que fugiam da presença de Deus depois de terem pecado. E é muito interessante esta pergunta que Deus faz: onde está você, Adão? Onde está você e sua família, que nesse momento se escondem da minha presença? E o que fica para nós nesse momento, neste segundo domingo de maio, dia da família, dia das mães, é que nós como famílias não devemos nos esconder da presença do Senhor. Pecamos, erramos, falhamos, sim, mas Deus está pronto a nos perdoar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque Tu és um Deus de compaixão, Tu és um Deus de perdão, Tu és um Deus que ama as famílias, ó Pai. E Tu criaste a família no céu, foi ideia Tua. E nós agora, Senhor, como família, queremos confessar os nossos erros, os nossos pecados, as nossas omissões, e que a gente possa, Senhor, sempre buscar a Tua presença, que a gente não se esconda de Ti, mas que a gente tenha um coração humilde para reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e nos acertarmos contigo, pois Tu és um Deus de compaixão, Tu és o Deus do arrependimento, Tu és o Deus que nos aceita e, Senhor, quer sempre firmar um pacto conosco. Muito obrigado por esse momento de confissão, por esse momento em que podemos nos aproximar de Ti, reconhecendo as nossas falhas e as nossas imperfeições, mas, Senhor, sabendo que Tu nos ouve e Tu nos perdoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja! Temos uma linda família aqui em casa. Mas também temos uma linda família espiritual na PIBRJ, da qual a gente está com muita saudade. Aqui em casa somos eu, Miriam, Felipe. Mas a família está crescendo e em breve vai chegar a Beatriz. E a gente queria comunicar isso para a igreja com muita alegria, a chegada da nossa filhinha. E aproveitando a oportunidade, desejar um feliz Dia das Mães, que nesse dia especial Deus possa estar abençoando todas as mães da nossa igreja. E em especial a nossa nova mãezinha aqui. Beijo, pessoal!
mundo inteiro se comemora hoje o Dia das Mães. Então nós queremos aproveitar a data e parabenizar as nossas queridas mamães, sejam elas mães biológicas, sejam elas mães emocionais. De toda forma, recebam os parabéns. E eu queria aproveitar este ensejo dessa comemoração para pensar com os irmãos e as irmãs num texto sobre a maternidade. Mateus capítulo 1 é a lista da genealogia de Jesus. E no versículo 5, lemos assim: Salmão gerou de Raabe Boaz. Boaz gerou de Rute Obed. Obed gerou Jessé. Depois Jessé gerou Davi, e Jesus é chamado no Novo Testamento de filho de Davi, um título essencialmente messiânico. Mas eu queria também ler na nova versão transformadora ou nova versão internacional, que traduziram assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Criando filhos para a glória de Deus. Curva a sua cabeça. Eterno, obrigado porque deste a cada um de nós uma mãe. E obrigado porque essa mãe nos criou com tanto carinho, nos cria ainda nos casos das crianças, adolescentes, jovens. Obrigado pelo exemplo que elas deixaram, deixarão. E agora pedimos que nos fales aos nossos corações enquanto meditamos na Tua Palavra Santa. Em nome de Cristo oramos. Amém. O que há de tão importante na afirmação do nosso texto? Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Eu confesso que tive minha atenção atraída para esse texto a partir de dias atrás, quando meditei numa quarta-feira sobre o livro de Ruth. Sobre o livro de Ruth, que é o casamento de Ruth com o senhor Boaz. Ruth, a moabita, Boaz, israelita. Mas esse Mateus 1,5 diz que Salmão gerou Boaz, cuja mãe... Então nós temos aqui, esse texto é importante por causa disso, a filiação do irmão Boaz. Filiação do irmão Boaz. Quem são os pais dele? O pai dele se chamava Salmão, nada a ver com peixe, por favor, e a mãe se chamava Raabe, e depois o senhor Boaz vai se casar com a jovem moabita chamada Ruth. Então você já se localizou na Bíblia, não é verdade? E a muitos de nós poderia essa informação passar despercebida, como me passou até agora. Foi só relendo o livro de Ruth e estudando sobre o Boaz que isso me chamou a atenção. Eu creio que o Senhor mesmo é quem chama a nossa atenção para textos com os quais Ele quer nos falar. Por isso, meditemos nesta manhã em Mateus capítulo 1, versículo 5. E para início de conversa eu pergunto: quem foi Raabe? Quem foi Raabe? A primeira coisa que vamos descobrir na Bíblia sobre Raabe é que Raabe foi uma mãe do Boaz, uma mãe convertida. Na narrativa da conquista da terra prometida pelos israelitas, entra essa personagem, entra uma mulher de fama ruim, evidentemente, no início, mas que tem uma importância cardial no desenvolvimento da narrativa. Raabe é o nome dela, e a Bíblia diz que Raabe era prostituta. Isso não é boa coisa, né? Não era boa coisa. Parece que as prostitutas sempre foram muito procuradas para fins também políticos. Por que eu estou falando isso? Porque ela é procurada pelos espiões, os 2 espiões que Josué mandou à terra
de Jericó. Além de Raabe, nós temos na Bíblia a história de uma outra cortesã, que é uma palavra mais bonita, né? Temos uma cortesã chamada Dalila, uma espiã internacional, cuja atuação conseguiu enjaular aquele incrível Hulk chamado Sansão, conforme se lê em Juízes, capítulo 16. Os espiões de Josué parecem ter deduzido corretamente que se uma prostituta vende o corpo, ela também pode vender informações. E os espiões estão à procura de informações. Raabe passou o que ela sabia para eles, mas não sem cobrar um preço. Mas dessa vez o preço não foi egoísta. Escutemos o que registrou Josué 2, 12 e 13. É Raabe dizendo para os espias que Josué enviou, espiões: então agora jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixem que nos matem. Eu li na nova versão, na nova tradução, na linguagem de hoje. O povo de Israel conquistou Jericó, a gente lê na Bíblia, em Josué capítulo 6, numa ação militar muito estranha, vamos dizer assim, sobrenatural. E tudo acontece conforme o combinado. Quando os israelitas entram em Jericó, já com os muros caídos, Jericó devastada, a Bíblia diz em Josué 6:25, também na nova tradução na linguagem de hoje, Josué deixou que Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem vivos, porque ela havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó. E os descendentes dela, olha só, os descendentes dela, Boaz é um deles, é o filho, vivem no meio do povo de Israel até hoje. Até o momento em que esse texto é escrito, os descendentes dela estavam ali constituindo parte do povo de Israel. Que mudança foi essa? Como é que o povo de Israel absorve alguém com uma ficha moral nesse nível, para não dizer desnível? Com a sua decisão de proteger o povo de Deus, Raabe salvou não só a sua vida, mas também a vida de seus familiares. E você sabe qual era a profissão de Raabe? Raabe, a prostituta, diz o texto bíblico, várias vezes. Raabe era prostituta, mas isso não significava que ela estava condenada para sempre. Ela podia, como pôde, ainda se arrepender. E ela se arrependeu e ela teve o rumo da sua vida mudado. Meu querido amigo, você também pode ter o rumo da sua vida mudado. Se você tem qualquer vício, você não precisa ser escravo desse vício ad infinitum, para sempre, não. Você pode ter uma vida nova. O Senhor pode lhe dar essa vida nova, porque é especialidade do Senhor mudar a nossa vida. É curioso que ao longo da história da interpretação da Bíblia, apareceram rabinos entre os judeus, teólogos cristãos, mestres cristãos, que achando que essa descrição de Raabe é forte demais, Raabe, vírgula, a prostituta, vírgula, então o que eles fizeram? Esses intérpretes tentaram argumentar que a palavra prostituta aqui, palavra zoná em hebraico, significaria não só prostituta, mas também uma palavra portuguesa antiga, estalajadeiro, ou seja,
um proprietário ou um administrador de uma hospedaria. E essa tentativa hermenêutica provavelmente se deva ao fato de que afirmar que ela era uma prostituta parece forte demais. Escandaliza muito dizer que ela era uma prostituta. Então, estes intérpretes, ao longo da história, na Idade Média, esses intérpretes esqueceram, porém, que Deus é poderoso, porque Ele foi poderoso para criar o mundo do nada, Ele é poderoso também para criar um novo mundo na vida da gente. Raabe se converteu e criou Boaz, seu filho, como lemos em Mateus 1,5, né? Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Então Raabe se converteu e criou esse menino no caminho da graça de Deus. É por isso que essa graça, você vai notar em cânticos, em hinos, por isso que essa graça é sempre adjetivada de admirável. Admirável. Por quê? Porque estávamos todos, indistintamente todos, condenados ao inferno, mas, escreve Paulo a Tito 2, 11 e 12, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e mulheres que desejarem, e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, como Raabe fez, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, séria, justa e piedosa. Então, primeira característica de Raabe que eu destaco aqui para a nossa meditação nesta manhã de Dia das Mães é que Raabe foi convertida. Mas em segundo lugar, Raabe era uma mãe consciente da ação de Deus em sua vida. Meus amigos, aquilo que Deus faz por nós, ou até mesmo aquilo que Deus faz contra nós, algumas vezes Ele faz isso, deixará impressões profundas, não só na nossa mente, mas na mente das pessoas em nosso derredor. Nosso relacionamento com Deus jamais é observado com indiferença, não. As pessoas, quando veem Deus agindo em nós, ficam impactadas. Quando os espiões de Israel chegaram a Jericó, eles foram hospedar-se onde? Num prostíbulo. Um lugar, aliás, bastante suspeito. Mas eles sabiam que ali se comentava de tudo e sem censura. Portanto, é ali que a gente vai descobrir o que está acontecendo, quais são as resistências dessa cidade. A proprietária do negócio, Dona Raabe, diz a eles, aos dois espiões ou espias enviados por Josué, ela diz a eles algo muito interessante, sobre o qual a gente precisa meditar. Está em Josué 2, 8 a 11. E antes que os espias se deitassem, ela, Dona Raabe, subiu ao terraço para falar com eles. E ela lhes disse, olha o que ela diz para eles: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, é a terra dela, ela nasceu ali, viveu ali, eu bem sei que o Senhor vos deu esta terra, que grande pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores desta terra se derretem de medo diante de vós. Por quê? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente.
Quando ouvimos isso, os nossos corações se derreteram e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu, olha que fé, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Meus amigos, a obra de Deus, o que Deus fez lá em abrir o mar vermelho, rachar ao meio aquela muralha de água, o que Deus fez na trajetória no deserto com esse povo não passa despercebido, e Raabe estava consciente das ações de Deus na vida do povo de Israel. Então ela sabe que esse Deus, que é Deus em cima, diz Josué 2:11, é Deus em cima, mas também é Deus embaixo, é Deus no céu, é Deus na terra. Ele pode fazer o que Ele bem quiser. Concluímos que a obra do Senhor não passa em brancas nuvens. Deus fez um milagre ali e ninguém ficou sabendo. Não, o próprio Senhor se encarrega de fazer essa mensagem chegar aos rincões mais distantes da terra, mostrando como Ele é poderoso. O que Ele faz em nossas vidas hoje, o que Ele faz na sua vida hoje, querido irmão, querida irmã, isso vai chegar sem dúvida ao conhecimento dos outros. Vão saber o que Deus está fazendo na sua vida, aquele que é Deus em cima, aquele que é Deus embaixo. Então Raabe era uma mulher convertida, consciente, e em último lugar, Raabe era uma mãe comprometida com a palavra de Deus. Mãe comprometida com a palavra de Deus. Você lembra que Moisés enviou 12 espias para ver a terra? 12 espiões, um de cada tribo. 10 voltaram, chorando, reclamando, propondo a volta para o Egito. E só 2, Josué e Caleb, realmente tiveram uma visão divina, otimista daquela situação. Agora Josué, sucedendo ao líder Moisés, Josué enviou 2 espiões a Jericó, mas não nos é dado o nome deles, não nos é dado. A tradição judaica afirma que o nome de um deles, tradição, não sabemos ao certo, a tradição judaica afirma que o nome de um deles era Salmão. Salmão. Então, aqui Mateus 1:5 diz que Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Deduzimos o quê? Que com a sua conversão, Raabe entrou para o povo de Deus. E entrou mesmo, tanto que lá diz, que ela o Josué 6:25, e os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. Então ela se incorporou ao povo de Israel, mesmo sendo jericoense, digamos assim. E ela entra para o povo de Deus, o que implica dizer que ela se converteu ao Deus que é Deus em cima e é Deus embaixo, como ela disse. E já convertida, casou. Olha, uma mulher que foi prostituta e agora é uma mulher de família, casada, que vai gerar filhos. Veja como Deus tem poder para mudar a vida da gente. Deus pode rasgar a nossa velha biografia e reescrever tudo de novo, como se começássemos do zero. Casou, e certamente em sua vida devocional, em sua vida de crente, certamente ela lia a lei, a Torá, ela lia, ouvia a lei, e quando ela ouvia Deuteronômio 6, 6 e 7, ela já sabia o que fazer, porque Deuteronômio 6, 6 e 7, Deus instrui os israelitas a fazer o seguinte:
E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos. Então, primeiramente, elas estarão no coração. Depois na boca. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar. Estas palavras. Dona Raabe, a senhora se converteu. Então agora a senhora vai não só abrigar estas palavras de Deus no seu coração, mas também fará com que os seus lábios a transmitam, que os seus lábios a comuniquem. E irmãos, nós temos aqui Deuteronômio 6, 6 e 7, o texto áureo da educação cristã, que comemoramos mês passado, por sinal. Por que o texto áureo? Porque primeiro experimenta-se a encarnação dos valores divinos em nosso coração. Primeiro no coração, e depois vem a comunicação, ou seja, o anúncio, a transmissão do conhecimento religioso aos nossos parentes. E com toda certeza, Dona Raabe, ao absorver e observar a proposta de Deus, passou também a comunicar isso no recesso da sua casa. Geralmente, quando eu conto uma história aqui, as histórias são pequenas. Mas hoje eu vou terminar com uma história mais longa. Uma história que vem da Inglaterra. Uma senhora que se chamava Susanna Wesley. Ela nasceu em 1669 e morreu em 1742. Por que essa mulher é importante? Olha só. Ela era caçula de 25 filhos que os pais dela tiveram. Naquela época era assim, não tinha televisão, não tinha internet, então era encher a casa de filhos. E ela mesma teve 19 gurizinhos, 19 Wesleyzinhos. Mas veja por que ela é famosa. Não é famosa por isso, por ter tantos irmãos e depois ter tantos filhos, não. O lar dela, o seu lar, era um lar cristão e vamos dizer assim, quase perfeito, quase perfeito. O filho João Wesley, nunca se esqueceu dos cultos que sua mãe conduzia em casa aos domingos à noite. No princípio ela dirigia esses cultos com pouca gente, na cozinha, porque ali cabia pouca gente, mas depois o número de participantes foi aumentando, foi um pequeno grupo que foi crescendo e acabou então migrando da cozinha para a sala e para os quartos e foi parar até no celeiro, diz a história. Ela, Dona Susanna, escreveu ao seu filho mais velho, que se chamava Samuel, escreveu o seguinte, mais tarde Samuel também se tornou um pregador. Ela escreveu: meu filho, eu o aconselharia a organizar os seus afazeres, a organizar a sua agenda, seguindo um método estabelecido. Método, presta atenção nessa palavra, porque ela vai marcar a vida desses meninos, ao ponto de que depois, 2 deles, João Wesley e Charles Wesley, vão fundar esse movimento que se chamou Igreja Metodista, que nós temos até hoje em nosso meio, os irmãos metodistas, vem da palavra método, mas o método não era tanto do João nem do Charles Wesley, era da mãe, e ela está sugerindo então ao filho Samuel, eu aconselharia a organizar seus afazeres seguindo um método estabelecido, por meio do qual você aprenderá a otimizar cada momento precioso. Comece e termine o dia com aquele que é o alfa e o ômega, e se realmente experimentar o que é amar a Deus, você remirá todo o tempo que puder para o seu serviço. Empenhe-se em agir sobre esse princípio e não viva como o resto da humanidade. Olha que conselho que uma mãe dá.
Não viva como o resto da humanidade, que passa pelo mundo como palhas sobre um rio, que são levadas pela correnteza ou dirigidas pelo vento. Se você for tentado a cometer qualquer pecado ou a se omitir de algum dever, pare e pergunte a si mesmo: o que eu estou por fazer? Deus me vê, Deus está me vendo. Conselho que ela deu então ao filho mais velho, Samuel. Diz a história que ela suportou muitas e muitas provações. Olha só, dos 19 filhos que ela colocou no mundo, só 9 sobreviveram para chegar à idade adulta. Samuel, o mais velho, só começou a falar quando tinha 5 anos. E diz que ela, durante aqueles anos de agonia, querendo ver o menino falar, ela orava por ele noite e dia. Um outro filho asfixiou-se enquanto dormia. Os gêmeos, ela teve filhos gêmeos, morreram, assim como morreu também a sua primeira filha, chamada Susana. Entre 1697 e 1701, ou seja, num espaço de 4 anos apenas, 5 dos seus bebês morreram. Uma filha ficou deformada para sempre devido ao descuido de uma empregada. Alguns de seus filhos tiveram varíola. Embora tivesse dado à luz 19 filhos e fosse uma mulher naturalmente e fisicamente frágil, ocupada com muitos deveres na família, com muitas tarefas em casa, certamente, ela separava diariamente 2 horas a cada dia para a sua devoção a sós com Deus. E eu li em outro lugar que nenhum filho era bobo, era besta de bater a porta quando mamãe estava lá dentro orando. Eles já sabiam. E vou explicar por quê daqui a pouco. Susana tomou essa decisão quando já tinha 9 filhos. Você vai dizer, mas ela começou... Não, quando ela tinha 9 filhos, ela tomou a decisão de orar todo dia, 2 horas por dia. Não importava o que acontecesse, dava aquela hora, o relógio badalava e ela se retirava para a comunhão espiritual. Eu falei que tinha muitas provações, não é? Pois é, as dívidas cresciam. Por quê? Porque o esposo dela, que também era pastor, o esposo nunca foi um homem prático, ele não conseguia viver dentro do orçamento. E você sabe, minha irmã, você sabe, meu irmão, como estar casado com alguém que não consegue viver dentro do orçamento é um tormento. É um tormento, porque as contas aparecem de todo lado, o cartão de crédito, mas vamos comprar no cartão de crédito, porque depois, no final do mês, a gente paga. Só que no final do mês, tem que ter os fundos para cobrir aquilo. Então, o marido não conseguia viver dentro do orçamento. E se não fosse pela gerência, alguns diriam ingerência, mas eu vou dizer gerência de sua mulher, com frequência não teriam tido nem alimento. Era um marido desorganizado financeiramente. Em sua escola doméstica, o que é isso? Ela fez da casa dela uma escola. Em sua escola doméstica, 6 horas por dia, durante 20 anos, ela ensinou os filhos. Ensinou tudo, de maneira tão abrangente que eles se tornaram notavelmente cultos. Por quê? Porque ela não só transmitia conhecimento, ela conseguiu fazer aquilo que é o ideal de todo professor, que é instaurar no interior do aluno o desejo de ele aprender a vida toda. Porque escola não é só aquele tempozinho que você passa ali, os 3 anos, os 4 anos. Se você quer crescer nessa vida, tem que estudar a vida toda. É o tempo todo se aperfeiçoando, melhorando, crescendo, lendo, anotando, pensando, deduzindo. E ela ensinou isso aos seus filhos. Certa vez, quando seu marido perguntou exasperado, olha só,
Ô mulher, por que você se assenta aí ensinando a mesma lição pela 20ª vez a essa criança medíocre? Meu Deus, é um pai falando, chamando o filho de medíocre. Veja só que coisa. Por que você se assenta aí ensinando a mesma lição pela 20ª vez a essa criança medíocre? Ela respondeu calmamente: se eu tivesse me satisfeito em mencionar esse assunto somente 19 vezes, todo o esforço teria sido em vão. Foi a 20ª vez que coroou todo o meu trabalho. E, irmãos, ela possuía uma forma incrível de criar os meninos. Olha só, ela começava a treinar os seus filhos tão logo eles nasciam. E por um método, a palavra importante de novo aqui, por isso que vai nascer uma igreja metódica ou metodista, não é? Mais tarde, um método de vida bastante rigoroso. Desde o nascimento, ela também começava a treinar as suas vontades, treinar a vontade dos meninos. Olha só, que criança não tem vontade, é o pai e a mãe que plasmam, que modelam a vontade dos meninos. Por exemplo, fazendo-os perceber que eles deveriam obedecer aos seus pais. Intolerável para eles criar filhos desobedientes. Eles eram, olha só, eles eram ensinados a chorar baixinho. Chorar baixinho. Uma coisa que eu achei super original. E a beber e a comer apenas o que lhes fosse dado. Não ficar pedindo comida. Espartano, né? Comer e beber entre as refeições? Nem pensar. A não ser que estivessem doentes. Às 18 horas, tão logo as orações familiares tivessem terminado, eles jantavam. Às 20 horas, então ela tinha hora para tudo. Hora para falar com Deus, hora para conversar com cada filho. Às 20 horas, eles iam para a cama devendo dormir imediatamente. E ela não ficava com um e com o outro, segurando, passando a mão na... Era um regime, não é? O grande ruído, ou seja, o barulhão que muitas crianças fazem, era raramente ouvido na casa dos Wesley. Risos e brincadeiras, sim, havia. Você vai pensar que era uma casa, né? Era um exército dirigido por uma generala. Não. Havia risos, alegrias, brincadeiras, mas tudo com hora marcada, tudo com a hora certinha para funcionar. Ela separava, olha só, duvido que algumas mães não gostarão de fazer isso também. Ela separava 1 hora por semana para estar particularmente com cada um dos seus filhos. 1 hora por semana para estar com cada um deles, a fim de conversar sobre assuntos espirituais. Foi aí que ela evangelizou cada filho. Fazia uma avaliação das coisas, do crescimento espiritual deles, nessa hora que cada um tinha por semana. E ela levou isso adiante, irmãos, até os anos da maturidade dos meninos. Eles cresceram e continuaram procurando. Diz aqui a história que mesmo já idosa, o João Wesley, ainda vinha pedir conselhos à sua mãe. E olha que João Wesley era uma senhora cabeça. Não era defeito emocional dele, não. É porque ele sabia a âncora, ele sabia a referência de ouro que a sua mãe era. Ela orava assim: ajuda-me, Senhor, a lembrar que religião não é estar confinada à igreja ou a um cômodo. Nós diríamos hoje, eu diria hoje, ajuda-me, Senhor, a lembrar que religião não é estar confinado a um templo, nem me exercitar somente em oração e meditação, mas é estar sempre na tua presença. Religião, diz Dona Susana Wesley, é estar sempre na presença de Deus. Os meninos cresceram, foram estudaram, se formaram. Em 1735, João Wesley e Charles, os dois, foram enviados à Geórgia como missionários aos índios
A Geórgia estava só começando, e também aos colonos ingleses que ali estavam, né, colonizando. Susana se despediu deles e, ao fazê-lo, João expressou sua preocupação em deixar a mãe idosa. Natural, né? O filho pensou, mamãe vai ficar aqui tão idosa, quem vai cuidar dela? Mas ela cortou na hora essa preocupação. Ela respondeu assim: olha, se eu tivesse 20 filhos, eu me alegraria que todos eles fossem assim empregados, mesmo que nunca mais os visse. Que mãe raçuda, hein, irmãos? Que mãe espetacular! Se eu tivesse 20 filhos, eu me alegraria que todos eles fossem empregados, mesmo que nunca mais os visse. 7 anos depois, 1742, foi o ano que ela morreu. Ela orou assim: meu querido Salvador, tu estás vindo socorrer-me nos meus últimos momentos de vida? Perguntando. Mais tarde, naquela mesma semana, enquanto seus filhos estavam ao redor do seu leito, ela orientou-os dizendo o seguinte: meus filhos, tão logo eu tenha sido transferida, cantem um salmo de louvor a Deus. Assim que eu fechar os olhos, cantem um salmo. Meus irmãos, isso aqui é vida. Mas sabe, quando ela era criança, Susana fez uma oração. Ela orou para que Deus a usasse para acender uma luz no seu país, a Inglaterra, uma luz espiritual, e uma luz que partisse dali, mas se espalhasse por todo o mundo. E sabe, Deus respondeu. Deus a chamou para servir como mãe, e como mãe seria o seu filho João, um ministro anglicano ordenado, que experimentaria um despertar espiritual e daria início ao movimento metodista. E o outro filho, o Charles, também ministro anglicano, daria à igreja, não só a anglicana, mas toda a igreja cristã, alguns dizem 7.000 hinos, mas essa informação que eu li aqui, 9.000 hinos da sua própria lavra. Nós cantamos alguns deles em nossa igreja também. Para concluir, Raabe foi uma bênção para o seu filho Boaz. Não é possível o filho Boaz tratar Ruth daquele jeito como tratou, se a mãe dele não o tivesse modelado para isso. Susana criou seus filhos para a glória de Deus. A senhora também pode fazer isso. Você também, querida mãe, pode fazer isso. Deixe Deus usar poderosamente a sua vida. Oremos a Deus. Pai de toda bondade, obrigado porque ao longo da história da igreja tens suprido o teu povo de líderes, de pessoas consagradas, de irmãos e irmãs que se desgastaram na tua obra, lutando em oração pelos seus filhos, pelos crentes, pela igreja em geral. Ó Deus, acende uma luz espiritual em cada lar onde esta mensagem agora esteja sendo ouvida, e que essa luz se espalhe por toda a cidade, por todo o país, pelo mundo inteiro. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim.
coração é assim. Não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim. Um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, porque desabrocha a cada manhã. Fonte de amor que sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, porque desabrocha a cada manhã. Fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, minha mãe. Te amo, mãe. Bom dia, igreja, bom dia, irmãos. Aqui que vos fala o seu coordenador do Departamento de Integração e Sociabilidade, o DEPIS, que não poderia de maneira alguma deixar de usar a palavra justamente nesse mês em que comemoramos o Dia das Mães, mês da família, ok? E hoje vai ficar apenas na palavra, tá bom? Irmãs, alguns anos atrás a música popular brasileira perdera uma de suas vozes. Jovem, talentoso, com uma voz diferenciada, com um timbre de voz totalmente diferenciado, que sentiu no coração o desejo de falar de amor, ou falar do amor como queira, e começou a pesquisar. Foi lá nos Camões, aí veio pesquisando, e parou, sabe onde? No livro dos livros, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, né? E parou lá em 1 Coríntios, capítulo 13, porque ele não queria falar de um amor qualquer, ele não queria falar de um amor de latinha, ele queria falar de um amor que tivesse profundidade, tivesse raiz, né? Aí foi na palavra, né? Manancial de conhecimento, né? Que é a Bíblia Sagrada. E ele fez a seguinte composição: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O resto vocês conhecem. Ele queria falar de amor, né? E ele cita aqui o Monte Castelo, porque na realidade ele quis dizer o seguinte, que todo amor ele marca a história, todo amor verdadeiro ele marca a história. Ele tem um prenúncio de história. Ele deixa marcas na história. Ele quis dizer também que todo amor ele tem a capacidade de proteger, de resguardar, de colocar debaixo das asas, né? O amor ele tem um poder de proteção. E ele quis dizer também que o amor ele tem a capacidade de começar pelas raias do que é carnal para
e vai crescendo, se robustecendo e acaba crescendo e se assemelhando ao amor de Deus, né? O amor perfeito, indiscutível, indissolúvel, que é o amor de Deus, porque Deus é amor. Irmãs, nosso desejo é que as irmãs continuem sendo permeadas por esse amor, o amor do nosso grandioso Deus, o amor que protege, que marca a história, né? Que edifica, né? E que se aproxima e se assemelha ao amor de Deus. Amém? Que Deus abençoe as irmãs. Eu gostaria de convidar você para às 19 horas estarmos juntos novamente ouvindo a preciosa palavra de Deus. Quero agradecer também àqueles que têm generosa, fiel, religiosamente contribuído para o sustento da obra do Senhor. E esta semana a nossa diretoria, especialmente a tesouraria, criou mais um item que pode facilitar a sua contribuição para esta obra. Você pode fazer o seu depósito através do Pix, né? Então já sabe, a conta da igreja é essa que está aí embaixo, não é? Agência ou conta da igreja, e a chave do Pix, vão pedir isso aí, chave do Pix, aí você coloca tesouraria@PIBRJ, quer dizer, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, PIBRJ.org.br. Pronto. Parabéns, mamãe. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelas mães que temos, pela bênção que elas são, pelas alegrias que elas nos trazem, pela disciplina que elas nos deram e nos dão. E ajuda-nos a sermos sempre filhos obedientes a elas e mais ainda a Ti. Em nome de Jesus. Amém.